Neste módulo, vamos falar dos impactos técnicos da micro e da mini geração distribuída. Mini e micro geração distribuída são um tipo de geração distribuída que foi definido no Brasil. A microgeração vai até 75 kW e a mini geração vai de 75 kW até 5 MW. O conceito de geração distribuída é a geração que é localizada próximo ao consumo, ou seja, próximo à carga, né? No caso brasileiro, uma exigência é que essa geração distribuída seja conectada diretamente no sistema de distribuição, na baixa tensão ou na média tensão, né? Vantagens da geração distribuída são o aumento da capacidade do sistema elétrico sem a necessidade de investimento em grandes usinas e sistemas de transmissão. Também existe a vantagem da redução de perdas, porque como a geração está localizada próxima da carga, não há necessidade do fluxo de potência percorrer grandes distâncias. Também elas podem ajudar no alívio ao congestionamento, por exemplo, do sistema de transmissão, que em determinadas horas do dia pode estar próximo da sua capacidade. Em geral, elas também ajudam na melhoria da confiabilidade do sistema, já que eventualmente poderiam suprir eventuais falhas da rede elétrica. Também existe a vantagem de, no caso da geração distribuída, ser realizada utilizando fontes renováveis, de um menor impacto ambiental, né? Ajudam também, se bem exploradas, na regulação de tensão do sistema. E, finalmente, uma grande vantagem da geração distribuída é o fato dela permitir o surgimento do chamado prosumidor, que é um consumidor e produtor de energia elétrica. Como tudo, também existem desvantagens. Por exemplo, a presença da geração distribuída, ela introduz dificuldades no controle de tensão do sistema, porque no ponto onde é injetada a potência, em geral, a tensão se eleva. Como algumas das fontes da geração distribuída são intermitentes, isso produz uma variação grande da tensão. Outro aspecto negativo é a questão do fluxo reverso. Dado o nível de difusão da geração distribuída, o fluxo no sistema de distribuição ou de transmissão pode inverter, indo do sentido da carga para a geração. E, finalmente, a geração distribuída pode afetar a qualidade do fornecimento em vários aspectos, por exemplo, na questão da tensão já mencionada, também a questão de harmônicos, variações bruscas de corrente e de tensão. A geração distribuída no Brasil, a forma de geração distribuída que está crescendo mais rapidamente é a mini e a microgeração baseada na fonte fotovoltaica. Então, nós vamos concentrar os aspectos de conexão à rede baseados nessa fonte de tensão, fonte de energia. A fonte fotovoltaica é constituída por painéis, né, que geram uma corrente contínua, ou, como está mostrado no gráfico, uma potência contínua representada por PCC. Esta potência na forma contínua, ela é transformada através de um elemento chamado inversor em corrente alternada com as componentes possíveis de potência ativa e potência reativa. Parte dessa potência será utilizada pelo proprietário da geração distribuída, ou seja, pela unidade consumidora. E, se houver um excesso, ela é exportada para a rede elétrica, passando por um medidor bidirecional, que nós chamamos, né? Que é um medidor de energia capaz de medir a energia nos dois sentidos. Se a energia gerada pelos painéis fotovoltaicos for inferior àquela necessária à carga, então ela vai ser complementada por a energia vindo da rede. Como é mostrado no gráfico, o que sai do inversor ele pode ser potência ativa ou potência reativa, dependendo de como esse inversor é regulado. E aí, neste caso,
esse inversor pode ser utilizado como um elemento de controle da tensão no ponto de conexão com a rede de corrente alternada. Isso ajuda a controlar a tensão desse ponto, que, como vimos na aula anterior, ela é alterada pela injeção de potência na rede. Outro aspecto da questão da conexão na rede elétrica é mostrado no outro gráfico do slide, que indica que a geração distribuída pode estar realmente distribuída ao longo dos alimentadores do sistema de distribuição em pequenos valores, né? Que seria o caso típico da microgeração, ou ela pode estar concentrada em um ponto do alimentador, que é o caso da mini geração, e em geral nesse caso ela é concentrada no final dos alimentadores, porque são os pontos onde existem terrenos mais baratos, né? Porque a geração fotovoltaica exige uma área muito grande. O inversor inteligente é um elemento que é utilizado para conectar os painéis fotovoltaicos ao sistema em corrente alternada, que é o sistema utilizado pelos consumidores. Ele é inteligente quando ele tem a capacidade de controlar valores de potência ou de tensão nos seus terminais, e pode ser usado para várias funções de suporte da rede. Por exemplo, no caso de uma falta de energia na rede, um desligamento da rede, esse inversor deve ser capaz de desconectar o sistema fotovoltaico da rede elétrica, para evitar, por exemplo, problemas de segurança com o pessoal de manutenção que vai fazer o reparo da rede, e aí existe uma tensão nos cabos resultante da conexão do gerador fotovoltaico. Também ele pode ser usado na hora de reconectar a rede, né? Houve uma interrupção, ela agora vai ser reconectada, e aí é interessante para um bom funcionamento do sistema elétrico, para evitar flutuações muito rápidas, que essa reconexão não seja abrupta, ela seja suave, ou seja, a potência do gerador fotovoltaico vai aumentando aos poucos até atingir o seu valor máximo. Também esse inversor inteligente tem que ter a capacidade de, para interrupções temporárias, aí na casa dos 200, 300 milissegundos, causados, por exemplo, por um curto-circuito temporário na rede elétrica, ele seja capaz de se manter conectado, ou seja, não se desconectar totalmente da rede, né? E, finalmente, a grande função de um inversor inteligente seria ser capaz de automaticamente ajudar no controle de tensão da rede. Vamos voltar a falar da questão dos impactos técnicos da geração distribuída na rede de distribuição. E, para tanto, vamos utilizar esse gráfico mostrado nos slides, onde nós vemos na curva azul a demanda de energia de uma residência, ou, por exemplo, um grupo de residências. E a curva pontilhada, ela mostra, então, a geração fotovoltaica também instalada nessa residência. Então, nós observamos que da 0 até as 6 horas da manhã, mais ou menos, praticamente não existe geração fotovoltaica, e todo o consumo de energia da residência chega através da rede elétrica. No período das 6 até as 18, a geração fotovoltaica vai crescendo até atingir um valor máximo aí por volta do meio-dia ou das 13 horas, né? E finalmente ele volta a ser praticamente zero a partir das 18 horas. E aí então a geração é importada, a carga é alimentada por geração importada da rede. Bom, então isso significa que a curva de carga líquida, né, aquela que efetivamente será vista pela rede elétrica, ela varia com um instante de tempo, né? E no caso do período onde existe geração fotovoltaica, ela pode inclusive haver uma inversão de fluxo, ou seja, a geração de energia na unidade consumidora é maior do que o seu consumo. Então, esse fenômeno é que provoca os diversos itens de impactos da geração distribuída na rede, né? Por exemplo, ela faz variar o carregamento dos alimentadores, que poderá reduzir
em determinadas situações, ou poderá até aumentar se essa difusão da geração distribuída for muito grande. Ela provoca o fluxo reverso, já comentado, ela afeta o controle de tensão, as perdas elétricas e esses outros demais itens que estão mostrados aí nessa figura. Então, os impactos da geração distribuída na rede elétrica são o resultado dessa composição de geração fotovoltaica, geração distribuída no caso, e da demanda da residência ou da unidade consumidora. Nesta transparência estamos mostrando aqui um exemplo, né, do efeito dos recursos energéticos distribuídos, RED, que inclui inclusive a geração distribuída, né? No caso específico, estamos falando apenas da geração distribuída. Então, nessa figura nós estamos vendo uma curva de carga normal de um alimentador de distribuição ou um consumidor de energia elétrica, né? E vamos supor então que esse consumidor instala geração distribuída, por exemplo, fotovoltaico na sua unidade consumidora ou no conjunto de unidades consumidoras de um alimentador. Então, quando isso acontece, vai haver uma mudança na curva de carga líquida, ou seja, no período onde a geração distribuída vai estar atuando, eu vou ter uma redução na demanda que pode até levar à chamada inversão de fluxo, né? Eu passo não a receber potência, mas fornecer potência para a rede. Dependendo da dimensão dessa geração distribuída instalada, eu posso ter, por exemplo, rampas acentuadas de crescimento da demanda, que é justamente a época, o momento onde coincide a redução na geração distribuída e o crescimento da carga, o que é um fenômeno que afeta a operação da rede, porque é necessário que haja uma disponibilidade de energia suficiente para suprir nessa velocidade o acréscimo de carga. Também poderia acontecer que esta rede tivesse armazenamento de energia em determinados pontos. Então, esse armazenamento em determinados pontos, se acionado corretamente nos instantes corretos, ele suavizaria esses efeitos mostrados. Por quê? Porque ele estaria carregando, né, armazenando energia no período onde a geração fotovoltaica está mais intensa, né? Com isso evitaria aquele fluxo reverso e esse armazenamento seria utilizado então no momento daquele crescimento muito rápido da carga. Com isso teríamos uma curva de demanda líquida mais suave. Mais ainda, se nessa rede também existissem veículos elétricos, que no fundo são unidades de armazenamento de energia, né, porque tem as suas baterias, e se esse veículo elétrico fosse utilizado dentro de uma lógica favorável ao setor elétrico, ou seja, as suas baterias fossem carregadas no momento de menor demanda ou de maior produção de energia, finalmente chegaríamos a essa curva verde, né, que seria a curva de demanda líquida do sistema e que, como a gente pode observar comparando com a curva azul, ela é uma curva muito mais plana, né, mais próxima da plana do que a curva azul, ou seja, ela é uma curva de demanda melhor para o sistema do que a curva original. Então, com isso, nós queremos demonstrar que os recursos energéticos distribuídos, envolvendo geração distribuída, armazenamento de energia, carros elétricos, etc., se bem administrados, eles podem contribuir para melhorar o funcionamento do sistema, contrariamente ao que muitas pessoas pensam, que eles vão apenas causar problemas no sistema. Até o momento falamos dos impactos da geração distribuída na rede de distribuição. Vamos falar agora de possíveis impactos da geração distribuída no sistema interligado. O sistema interligado é o sistema formado pelas grandes usinas e o sistema de transmissão em extra alta tensão. Para esse sistema, a geração distribuída aparece como se fosse uma carga negativa, ou seja, ela é abatida da demanda normal do sistema. Pelo fato de ela, na realidade, não ser uma demanda,
e ter uma variação diferente da demanda, ela introduz uma maior incerteza em relação à operação do sistema interligado. E existe uma preocupação muito grande com relação a como essa geração distribuída responderá para perturbações no sistema interligado. Por exemplo, se houver uma variação de frequência brusca no sistema interligado ou uma variação de tensão brusca, será que essa geração distribuída vai se desligar ou não? Se ela tiver uma porcentagem grande na demanda e se ela se desligar para uma perturbação dessa, isso representará um aumento brusco na demanda, o que pode tornar a situação de emergência ainda mais grave, né? Por essa razão, existe uma preocupação muito grande na monitoração dessa geração distribuída. Existe um problema adicional também, é que boa parte dessa geração distribuída ela é conectada através de inversores ao sistema, ou seja, ela não é do tipo máquina rotativa, portanto ela reduz a inércia do sistema e faz ele mais vulnerável a perturbações. Para ilustrar esse fato, citamos um fenômeno que é conhecido na literatura como o problema dos 50.2 Hz, que aconteceu na Alemanha há alguns tempo atrás, onde a porcentagem de geração fotovoltaica era grande e num determinado dia a frequência do sistema ultrapassou 50.2 Hz, né? Lá é um sistema de frequência 50 Hz, e praticamente toda a geração distribuída do sistema alemão se desligou. Por essa razão, o governo alemão foi obrigado a financiar em parte o retrofit de um número muito grande de inversores, né, conversores, para adaptá-los a essa situação e evitar esse desligamento brusco.